Olá, eu sou Gabriel Ricardo e seja bem-vindo à nossa aula de hoje, tá? E na aula de hoje eu vou falar como você faz para ler partitura e tocar ao mesmo tempo, tá? Então, essa aula ela vai estar dividida, né, em duas partes, beleza? A primeira parte dessa aula eu vou te explicar um fenômeno que acontece dentro do seu cérebro e que faz com que você não consiga ler e tocar partitura ao mesmo tempo, beleza? Ou na verdade, ele dificulta a sua habilidade de ler partitura e tocar ao mesmo tempo. Na segunda parte dessa aula, eu vou te ensinar o que eu considero assim os três tópicos, os três pilares que você precisa, os três passos, na verdade, que você precisa seguir para conseguir ler uma partitura e tocar ao mesmo tempo, se você ainda estiver aprendendo, né? Se você já é mais avançado, se você já consegue tocar e ler partitura ao mesmo tempo, essa aula aqui não é para você, né? Aqui eu estou falando diretamente com iniciantes, pessoas que estão aprendendo a ler partitura e sentem essa dificuldade de ler e tocar ao mesmo tempo, beleza? Então, se você já é avançado, você já consegue ler e tocar ao mesmo tempo, né? Sai dessa aula porque ela não é para você, vai ver outra aula minha, vai ver algum conteúdo meu no Telegram, mas não fica nessa aula a não ser que você queira aprender, né, sobre esse assunto e ensinar os seus alunos, né? Então, se você está aqui atrás de conhecimento para ajudar os seus alunos a melhorar, também serve para você, tá? Então, essa aula é para iniciantes e para professores de música. Antes da gente começar o conteúdo, tá? Eu quero dar três recados para você. Na verdade, eu quero três orientações de estudo para você. A primeira coisa é que aqui no YouTube eu tenho muito conteúdo sobre leitura de partitura, tá? Então são aulas de 30, 40 minutos, 1 hora. Então, assim, tem muito conteúdo sobre leitura de partitura e eu tenho certeza que se você entrar nesse canal, se você se inscrever nesse canal, você vai ter acesso a muito material para leitura de partitura, tá? O segundo recado que eu tenho para você é o meu perfil no Instagram, tá? Caso você não goste de aulas muito grandes, de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, no Instagram eu tiro os melhores momentos dessas aulas e publico lá. Então, se você quer ter acesso a um resumo dessas aulas, esse lugar é o Instagram, tá? Eu estou diariamente colocando lá resuminhos, geralmente é uns 3 vídeos por dia, uma imagem, alguma coisa do story. Então, assim, tem bastante conteúdo sobre leitura de partitura lá também, né? Se você tiver nesses dois canais, né, YouTube e Instagram, provavelmente a sua vida com partitura vai mudar muito, tá? Você vai aprender muita coisa sobre partitura, mas ainda tem um terceiro canal, e esse terceiro canal é para aqueles que querem se aprofundar de fato na partitura e querem ser muito bons nisso, tá? Esse canal é o Telegram, tá? Lá no Telegram, diariamente eu mando diversos áudios, tá? Sobre as minhas sacadas, leitura de partitura. Então eu tive uma aula, no meio da aula eu tive uma sacada de um aluno, eu vou, gravo um áudio e mando pro Telegram, né? Eu tô andando na rua, pensei uma coisa, nossa, isso aqui a galera do Telegram precisa saber, gravo e mando para eles. Então é um tratamento mais especial, né? A galera do Telegram recebe o melhor do meu conteúdo, né? Porque eles têm acesso a tudo que eu faço. Então, publiquei um vídeo no YouTube, mando para eles. Publiquei um vídeo no Instagram, mando para eles. Tive uma ideia aqui andando na rua, falo para eles. Então, assim, eles recebem o melhor do meu conteúdo, tá? Se você quiser entrar pro Telegram, vai estar na descrição, aqui está um link, e você clica nesse link e aí você já vai ser direcionado para o meu canal do Telegram. Se você não sabe o que é Telegram, Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp, só que melhor, beleza? Ele tem mais recursos, dá para falar para mais gente, é muito mais interessante que o WhatsApp. Inclusive, não vejo a hora das pessoas pararem de usar o WhatsApp e usar só o Telegram, tá? Porque é muito legal, muito, muito melhor do que o próprio WhatsApp, tá? Então, na descrição vai ter o link, você clica. Se você não tiver o Telegram ainda, eles vão pedir para você baixar o Telegram, lá, ali no link mesmo, né? Você já baixa o Telegram. Se você já tiver o Telegram instalado, você já vai ser direcionado direto pro meu grupo, e aí é só ter acesso a todo o material que está lá, tá? Se inscrever, né? Ser um inscrito do grupo e ter acesso a todo o material que está lá disponível para você, tá? É tudo gratuito, você não vai pagar nada, beleza? Recentemente eu fui dar aula para um aluno e aí aconteceu uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com essa aula, inclusive foi a motivação para eu gravar essa aula para você.
O que aconteceu? Eu fui dar aula para esse aluno. Esse é um aluno que eu chamo de faixa branca de segundo grau, né? O que é um aluno faixa branca meu de segundo grau? É um aluno que já domina os padrões básicos e está começando a estudar os padrões básicos com pausa, tá? Então, é um aluno que já lê partitura relativamente bem, né? Os princípios ali ele lê relativamente bem, não tem muito problema com isso. E aí, a nossa aula funciona assim, ó, ele é um aluno de sax, tá? Então ele toca sax, tá aprendendo sax e comigo ele fortalece a parte da partitura, de leitura, né? Então assim, a nossa aula funciona da seguinte maneira, a gente tem a seguinte estrutura, ele entra comigo, eu faço leitura rítmica com ele, né? Sem colocar na pauta, sem nada, leitura rítmica durante a primeira metade da aula e na segunda metade da aula a gente aplica essa leitura rítmica que ele aprendeu no sax, né? Então ele pega uma música que tem aqueles padrões que ele estudou e aplica. E nessa aula em especial ele me trouxe uma outra música, não tinha nada a ver com aqueles padrões que a gente estava estudando, era bem mais simples, na verdade, do que aqueles padrões que a gente estava estudando. E ele me trouxe, né? E assim, esse exercício que eu tinha passado para ele antes, ele tinha, né? A gente foi estudando e chegou o momento que ele estava lendo aquele exercício muito bem. O exercício da música, a música que ele trouxe, que agora a gente ia tocar ela junto com o sax, era uma música muito mais fácil, né? Só que aí ele estava errando pra caramba, né? Ele não estava errando só aqui, ele estava errando o tempo, né? Ele estava errando a figura que ele tinha aqui, qual que era a figura, sabe? Ele começou a errar. E eu falei para ele, caraca, cara, você tá ligado que isso aqui é muito mais fácil do que aquilo que estava no quadro, né? Aí ele falou, sim, eu sei que é mais fácil, mas caramba, eu não consigo, né? Não tá rolando, é mais fácil, eu sei que é mais fácil, né? Inclusive, se eu for falar solfejar, eu leio isso de boa, mas tocando não tá dando, né? O que tá acontecendo? Por que eu consigo ler isso quando eu tô solfejando, mas quando eu tô tocando, eu não consigo? E aí, eu expliquei um fenômeno para ele, né? E que é exatamente o fenômeno que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Por mais que você acredite que você consiga prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Você está lá na sala de aula, a professora está falando, você está mexendo no celular e achando que está prestando atenção nas duas coisas. Você está dirigindo e aí você pega o celular para olhar uma mensagem. Você está, enfim, quando você divide a sua atenção, por mais que você acha que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Prestando atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, você não está. Beleza? O nosso cérebro ele é incapaz de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E existem inúmeros estudos comprovando isso, tá? Eu vou deixar na descrição o link sei lá, uns 3 artigos para vocês lerem sobre o assunto, tá? Para você ver que a sua atenção, ela não é uma atenção que você consiga manter em 2 objetos ou em 2 coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, beleza? Então, o que acontece, né? Como é que a gente faz, então, para fazer 2 coisas ao mesmo tempo? A nossa atenção, ela é uma atenção dividida, né? E o que acontece é que ela fica alternando de uma coisa para outra numa velocidade muito absurda, né? Então, é uma velocidade muito rápida, a gente vai trocando de foco, né? Então, quando eu estou dirigindo e pego no meu celular, o que acontece? Uma hora a minha atenção vai para a pista, uma hora para o celular, uma hora para a pista, uma hora para o celular. Só que tudo isso numa velocidade muito rápida, o que dá a nós a intenção, a percepção de que estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas na verdade a gente está alternando a atenção, né? A gente não está prestando de fato a atenção nas duas coisas. Beleza, e o que tudo isso tem a ver com partitura, né? O que a nossa atenção dividida tem a ver com leitura de partitura? Fato é que quando a gente está lendo partitura, a gente precisa prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem que falar o nome da nota, a gente tem que saber qual o som daquela figura, né? Quanto tempo aquela figura dura, enfim, para quem pensa matematicamente é mais difícil ainda, né? Porque aí tem que ficar fazendo cálculos das figuras e etc, né? A gente tem que apertar a chavinha do botão, tocar as peças da bateria, tocar as cordas, enfim, a gente tem que responder com o nosso instrumento aquilo
né? A gente tem que olhar as dinâmicas, enfim, são várias coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? São várias áreas do nosso cérebro que estão trabalhando e vários pontos que a nossa atenção tem que estar focando, né? Isso acontece com partitura, tá? Isso acontece com cifra também, né? Quando você está tocando e está olhando na cifra, né? Isso acontece, enfim, em todas as áreas, beleza? Por conta da nossa da quantidade de informação que uma partitura dá, por conta da quantidade de informação que uma cifra dá, né, a nossa atenção ela fica dividida, ela fica mudando, ora ela está no instrumento, ora ela está no valor da figura, ora ela está em qual nota que eu tenho que tocar, enfim, ela fica mudando o tempo todo, tá? E como é que a gente faz para resolver isso, né? O que a gente faz então para driblar essa ideia da atenção dividida? Como é que a gente faz? Qual recurso que a gente utiliza para driblar esse defeito, entre aspas, que o nosso cérebro tem, que é o de não conseguir prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo? Aquele aluno meu que sentou para estudar o sax, né? E aí na hora leu uma partitura difícil, na hora que foi ler uma partitura mais simples, só que tocando travou, ele estava justamente sofrendo o efeito da atenção dividida, né? Porque antes a atenção dele era apenas a leitura dos ritmos, né? Apareciam as figuras para ele tinha que olhar as figuras e responder com tá, de acordo com o fonema daquela figura. Ali, dentro da leitura do sax, não. Ele tinha que prestar atenção na figura, ele tinha que prestar atenção em qual nota que era, né? Então ele não ia falar mais tá. Ele tinha que ter noção de que era um dó, de que era um ré, de que era um mi, de que era um fá, enfim, de que era a nota que for. E ele ainda tinha que apertar a chavinha. Ou seja, ele não estava acostumado a lidar, quer dizer, ele já toca sax, ele já lê, mas assim, o cérebro dele ainda não está acostumado a lidar com essas coisas ao mesmo tempo, né? Ele precisa fazer o quê? Praticar. E existe uma maneira certa para praticar, tá? Existe uma maneira correta de praticar e é nisso que a gente está entrando agora, né? Qual que é a maneira que eu utilizo para praticar? Como é que a gente faz então para dar uma driblada nessa atenção dividida, né? Fato é que um dos recursos que a gente usa é a automação, né? A gente automatiza alguma das coisas que a gente está prestando atenção. Você já viu aquelas pessoas que tá lendo uma cifra, só que ela tá tocando teclado, mas ela só olha para a cifra. Ela tá tocando violão, mas ela só olha para a cifra, né? O que está acontecendo com ela? A parte do violão, a parte das mudanças da mão, tá automática. A única coisa que ela precisa prestar atenção é na cifra, né? Então o que aconteceu? Ela deixou uma parte automática, ela consegue mudar aqueles acordes quase que automático, só que o olhar dela está prestando atenção na cifra. De vez em quando aparece algum acorde mais complicado, ela vai e olha para o violão, olha para o instrumento, mas de forma geral, de modo geral, o olhar dela está na cifra, né? Ou o pianista, quando ele tem que trabalhar muito com as duas mãos, né? O que está acontecendo? A atenção dele está dividida, olha para uma mão, olha para outra, olha para uma mão, olha para outra. Só que as mãos não param, né? O que acontece? Ele está olhando numa mão e a outra está no automático. A hora que surge uma coisa mais difícil para essa mão aqui, ele vira para ela, deixa essa aqui no automático e foca nela. Então, o recurso que o nosso cérebro usa para fugir dessa atenção dividida é meio que uma automação, né? É você deixar uma coisa em segundo plano, meio que automática, e focar na outra. Quando essa coisa que está no segundo plano exige um pouco mais da sua atenção, você joga a sua atenção para ela e aí deixa a outra no segundo plano. E aí você vai fazendo esse jogo, né? Essa é a atenção dividida, né? Bom, como é que você faz para usar a automação ao seu favor, né? Como é que você, que está aprendendo a ler partitura, vai fazer para conseguir ler uma partitura e tocar ao mesmo tempo, né? O que você vai fazer? Qual o passo a passo eu vou dizer agora, tá? Lembrando que, se você já é avançado, se você consegue ler partitura e tocar ao mesmo tempo, talvez você não precise fazer isso, tá? Se você quer ficar bom de solfejo, quer ter uma compreensão melhor, faça. Beleza? Mas se você já lê partitura ao mesmo tempo e já consegue sentar e ler uma partitura de boa à primeira vista, não perde tempo fazendo isso, tá? Esse aqui é um roteiro para quem está iniciando, beleza? Isso aqui é o que os meus alunos iniciantes fazem. Isso aqui é
o que eu recomendo para quem é iniciante fazer, beleza? Então vamos lá. Você pegou uma partitura nova na sua frente, você precisa ler e tocar aquela partitura ao mesmo tempo. A gente já sabe que o nosso cérebro ele não consegue prestar atenção em duas coisas, né? Uma delas a gente precisa deixar em segundo plano, meio que automática, a outra dela, as outras a gente mantém um foquinho maior, né? No caso aqui a gente vai estar trabalhando com três, é um pouco mais do que isso, mas vamos dizer que são três focos, né? A gente tem que saber qual o ritmo, a gente tem que saber qual a nota e a gente tem que saber aonde que a gente aperta para produzir aquela nota. Então vamos dizer que são três focos. Se a gente for analisar, é um pouco mais de focos do que isso, né? Mas só esses três é o suficiente para vocês entenderem como eu quero que vocês estudam, tá? Então o que vocês vão fazer? A primeira coisa é pegar aquela partitura e ler o ritmo daquela partitura. Então você vai pegar aquela partitura, vai começar a falar tá, 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 tá nos ritmos, tá? Então, tá, 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 e vai ler a partitura inteira, né? Leu a partitura inteira, ficou bom naquele ritmo, e assim, eu recomendo que não seja uma vez só. Leia até o ritmo daquela música ficar confortável. Se você leu uma vez e já ficou confortável, beleza. Mas se está enroscando ainda, resolve aquele ritmo, lê aquele ritmo até ele ficar confortável para você. Até ele já não ser mais uma preocupação. Quando esse ritmo já não for mais uma preocupação, leia agora de novo, só que sem falar tá, 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 tá. Leia falando o nome de cada nota. E de novo, lê até ficar de boa. Gabriel, é muito demorado. Sim, é muito demorado. Provavelmente você passe 1 hora sem ter nem pegado o instrumento. Mas você quer ficar bom? Você quer garantir a sua compreensão do negócio? É esse passo. Tá? Gabriel, eu aprendi a ler partitura de primeira vista e não segui. De primeira vista não. Eu aprendi a tocar partitura, tocar e ler partitura ao mesmo tempo e não seguir esses passos, né? Eu também. Eu também não aprendi partitura desse jeito. Eu aprendi indo e sofrendo, né? Mas existe um outro jeito que é mais fácil, um outro jeito que eu recomendo para os meus alunos. E é esse jeito que eu estou passando para você aqui agora, né? É todo direito seu de seguir ou não seguir. O que eu recomendo é isso aqui, né? Se você está parado aqui no vídeo, me assistindo, né? E ouvindo o que eu tenho que falar, sei lá, uns 15 minutos, 16 minutos, você está aqui porque você está interessado em saber o que eu estou falando, né? O que eu tenho para falar sobre esse assunto. E o que eu tenho para falar sobre esse assunto é ler o ritmo primeiro, fica bom no ritmo, tá? Depois lê o nome da nota primeiro, fica bom lendo o ritmo e o nome das notas, né? E depois você pega um instrumento. Por quê, Gabriel? Porque aí, para você deixar alguma coisa no automático, né, você tem que ter passado por aquilo, né? Como é que eu vou deixar o ritmo em segundo plano se eu tô com dúvida do ritmo, né? O ritmo sempre vai me atrapalhar, né? Às vezes a pessoa acha que é um problema de técnica, mas é um problema de ritmo, né? Às vezes a pessoa acha que o que está travando ela é o ritmo ou a técnica, mas na verdade é que ela não consegue pensar rápido o suficiente para saber qual nota que é aquela que ele tem que tocar, né? Ele para pensar, é um dó, é um ré, que nota que é essa, né? Enquanto ele poderia resolver já. Então assim, às vezes você acha que você não toca bem, que você não consegue ler partitura, mas é porque assim, o seu problema está ou no ritmo, ou na palavra, ou no próprio instrumento, né? Já eu vou entrar mais aqui no instrumento, mas assim, o problema está em uma das áreas, e aí quando você tenta fazer elas todas juntas, né? A hora que você deixa essa que você tem dificuldade de segundo plano, pipoca, né? Aí pipoca dá errado, né? Enfim, não dá certo. Eu e essas gírias minhas, né? Que eu falo meio aleatório aqui, mas pipoca é o termo que eu uso para, tipo, a pessoa falha, né? Tipo, ela não dá certo. Beleza? Então, você tem que ter as três linhas, né? No caso aqui, os 3 focos de atenção bem resolvidos. Para quê? Para que se você precisar deixar no piloto automático, né? Ele vai, porque ele já está pronto. Né? Então você tem que ser capaz de, vou focar mais na nota, vou focar mais no instrumento, vou focar mais na linha, né? E isso você consegue se você deixa algumas partes mais bem resolvidas do que a outra. Você consegue entender isso? Que às vezes
você está com um problema e o seu problema não é técnico, né? O seu problema é de leitura de ritmo. Às vezes o seu ritmo tá bom, mas a sua técnica é boa, mas você não consegue acompanhar as notas ao mesmo tempo, né? Tipo, você não consegue, você fica parando para pensar, é um mi, é um fá, é um sol, que nota que é essa? Você consegue entender que às vezes você acha que o problema está em uma coisa, mas na verdade ele está em outra? E aí o fato de você não conseguir tocar e ler ao mesmo tempo pode ser justamente porque uma dessas áreas não está pronto, né? A leitura do ritmo, a leitura das notas junto com o ritmo e a técnica do instrumento. Um desses pontos não está bom, né? Então, o primeiro ponto é você ler a partitura, o ritmo dela, até você saber ler o ritmo dela bem. Depois você acrescenta o nome das notas, né? Aí você vai ler o ritmo e o nome das notas. Como o ritmo tá bom já, você vai se preocupar com o nome das notas, né? Então, olha a atenção dividida jogando aqui, né? Você vai ficar alternando a sua atenção, mas frequentemente você vai deixar o ritmo no automático e o seu foco vai estar sempre no nome das notas. Dominou isso aqui? Joga o terceiro ponto, que é ler junto com o instrumento. E agora o seu foco é saber exatamente o que você tem que apertar, né? E aí você vai conseguir ler e tocar ao mesmo tempo. Pode ter certeza que se você seguir esses 3 passos, ler o ritmo, depois lê o nome das notas e depois aplica, né? Você vai ver que vai dar bom, tá? Inclusive, essa terceira etapa, eu recomendo até você, sem pensar em ritmo, ou sem mesmo tocar, só ler a partitura inteira apertando as chaves, né? Eu tô fazendo assim porque eu toquei muito tempo sax, né? Mas pode ser assim, pode ser bateria, pode ser violão, pode ser o que for, tá? Então, assim, lê a partitura, se você toca sax, por exemplo, só apertando as chaves, não precisa nem estar tocando, só apertando as chaves para decorar as notas, né? Se você toca bateria, aí não tem esquema, aí já é tocar mesmo, né? Bateria não tem como apertar sem tocar, então você vai tocando ali, né? Então você leu o ritmo uma vez e tal, faz aquela análise e aí toca. Violão, mesma coisa, né? Então assim, primeira coisa, lê o ritmo, depois lê o som e aí depois você toca, beleza? Se você seguir esse passo a passo, quando você estiver lendo, o que vai acontecer? O ritmo já vai estar bom, as notas vão estar boas, você consegue focar mais no instrumento. Aí, opa, parece um ritmo difícil, deixa o instrumento meio no automático e você foca mais no ritmo para você sacar qual que é o ritmo. A gente está o tempo todo alternando a nossa atenção, né? Às vezes a gente foca numa coisa, às vezes a gente foca em outra coisa, né? E a gente joga aquela primeira coisa no segundo plano. A gente está sempre brincando assim. A questão é que quando a gente joga uma coisa para o segundo plano, a gente precisa saber fazer aquilo, né? Repare que quando você está aprendendo a dirigir, né? Se você já dirige, é difícil demais, porque você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você tem que prestar atenção em um monte de coisa. Só que chega um momento depois que você pratica, aquilo fica mais simples, né? E aí você já consegue dirigir, né? E prestar atenção numa pessoa que está conversando com você, prestar atenção numa música, prestar atenção em outra coisa. Tem uns doidos que pegam o celular e ficam falando no celular, mexendo no celular. Então assim, por quê? As outras coisas já estão no automático. Beleza, ficou claro essa questão da atenção dividida, como é que ela funciona e como é que você faz para resolver ela? Então, ó, resumão de toda a aula. Nosso cérebro não consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. E isso dificulta a nossa leitura de partitura. Por quê? Porque quando a gente está lendo a partitura, a gente presta atenção em pelo menos 3 coisas. A gente presta atenção no ritmo, a gente presta atenção nas notas e a gente presta atenção na técnica, né? No que a gente tem que tocar, no que a gente tem que apertar, enfim, onde a gente tem que bater. Beleza? Aí o nosso cérebro, nesse jogo de atenção dividida, ele deixa então algumas coisas em foco, outras coisas em segundo plano. Depois ele joga umas outras coisas em foco, aquelas coisas que estavam em primeiro plano vai para o segundo plano e esse jogo acontece o tempo todo. Só que para uma coisa ir para o segundo plano, você precisa ter essa coisa meio que automatizada, né? E é por isso que é importante você primeiro ler o ritmo,
né? Para quando esse ritmo ele for para o segundo plano, você tá com ele automático e conseguir ler ele tranquilo, tá? Quando é importante também você ler o nome das notas, saber todas as notas que estão aparecendo ali, porque quando essas notas forem para o segundo plano, né, você não ficar prestando atenção muito em qual nota que é, você tá com elas bem resolvidas no segundo plano. Aí você tá focando mais na técnica, tá focando mais no ritmo, enfim, e aí o seu olho meio que passa pelas notas automático. E é importante que você tenha a sua técnica bem resolvida, né? Porque não adianta você ter uma leitura boa de partitura e aí o seu dedo não responder, né? E de novo, eu faço assim porque eu toquei muito tempo sax, né? Mas pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, né? Violão, enfim, guitarra, o que for, teclado, piano. Você precisa ter uma técnica bem resolvida para quando você precisar colocar a técnica de segundo plano, ou seja, tocar só olhando para a cifra, né? A sua técnica dá conta daquilo, mesmo que ela não seja o foco, mesmo que ela esteja em segundo plano, beleza? Assim como quando a gente está dirigindo, a gente está conversando com a pessoa do nosso lado, mas o foco, a gente não precisa ficar focando ali no trocar marcha, no ligar a seta, porque está tudo no meio que no automático, beleza? A gente consegue fazer várias coisas ali automatizando, né? Então a nossa atenção fica jogando, beleza? Bom, se vocês seguirem isso, eu tenho certeza que vocês vão aprender a ler partitura e tocar ao mesmo tempo. Tá? Lembrando que se você já é avançado, né, eu só recomendo você seguir isso se você quiser ter uma habilidade de solfejo melhor. Se você quer melhorar o seu solfejo, né, e melhorar o solfejo um recurso muito bom para melhorar a sua leitura também, né? Então, assim, se você quer melhorar o seu solfejo, eu recomendo esses 3 passos. Se você entrou aqui, mas você já sabe ler partitura, você não precisa tocar ao mesmo tempo, você não precisa seguir esses três passos, porque o objetivo desses 3 passos você já alcançou, beleza? Galera, lembrando que tem muito vídeo aqui no YouTube, tá? Você pode encontrar bastante conteúdo meu aqui no YouTube. Tem o Instagram, que é os melhores momentos, né? Então entra lá, você vai ter acesso a muito conteúdo no Instagram também. E se você quer ter um cuidado mais especial, né? Um tratamento mais especial, fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão buscando evoluir musicalmente, eu recomendo você entrar na comunidade GR, que é o meu grupo no Telegram, onde eu compartilho conteúdos todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia eu mando alguma coisa lá, algum áudio, enfim, alguma sacada que eu tive, beleza? Bom, até o próximo vídeo.